É uma música também esquizofrênica, né? Porque é a música da Malu Gaspar. Ó, inquérito das fake news serviu até começar a pegar umas pessoas que eu decidi que não devem pegar, não devem ser pegas. Os caras do fisco. Não. Aí você fala, tá, mas qual é a premissa? Aí, vazou o contrato da Viviane Barsi que ela tá usando para bater no Alexandre de Moraes. Ah, essa é a premissa. Então, por isso essas pessoas não podem ser presas e continuar no inquérito das fake news? Porque você está usando elas para bater no Moraes. Mas o Moraes é pós-fisco, pós-contrato da Viviane, pré-contrato da Viviane. Tem, então, PC, sei lá, agora estou tentando inventar uma sigla aqui, mas tem o antes e o depois. O Alexandre de Moraes do Antigo Testamento o Alexandre de Moraes da ira justificada, né? Justificada por eles. E agora ela vem falar isso, ó. É esquizofrenia pura isso daqui. Por isso que eu acho, ainda não é trabalho jornalístico de fato, porque não houve esse reencontro com a realidade por parte dos denunciantes. Vamos colocar a Malu Gaspar relembrando o contrato? Não é aí que essa questão tem que ser discutida. O Alexandre de Moraes tem que se declarar impedido e não mandar a Procuradoria-Geral da República opinar. Ele não pode, ele é suspeito para lidar com isso. É a mesma forma que o ministro Toffoli se declara suspeito cada vez que aparece um caso ligado ao Master. Está muito longe de ser o suficiente isso, Ventura? E eles abrem assim, a olhos nus, qual que vai ser a estratégia do Moraes? Como assim a estratégia do Moraes? Você está entendendo? É isso que bate, é isso que é tipo assim, olha que ponto que chegou. Olha, a estratégia do Moraes vai ser dividir para que a gente consiga não ficar tudo no Mendonça, então vai pedir para a PGR fazer que ele seja investigado por essa ótica da justiça. Você entendeu? Já acabou tudo, já está totalmente escancarado que um órgão do governo, ou melhor, um órgão que seria para fazer a justiça para o povo, virou um órgão político. Simples assim. Então, e aí? Aí, de novo, a única solução é o quê? Hoje tem alguma solução? Não tem. A única solução é votar corretamente. Então, de novo, mais uma vez, tem que pegar esse material e transformá-lo em material político, em material de campanha. Toda vez que... sabe uma coisa que acho que a direita não está sabendo fazer? E vai complementar com aquilo que eu falei logo de manhã. E eu, aqui com o meu olhar de que trabalha com a internet, criando conteúdo, é o seguinte: se você ficar só em reação, você vai dar muito palco para quem está criando a reação. Se você criar os seus próprios conteúdos, você vai brigar por audiência sobre a narrativa. A direita, ela está fazendo muito o quê? Comentários sobre o que a esquerda está comentando, ao invés de criar o seu próprio conteúdo para fazer com que ele seja mais relevante e maior do que o outro está gritando. Então, no YouTube tem essa situação. Se você joga um vídeo e muita gente vai comentar aquele vídeo vai crescer. Agora, se eu falar sobre aquela questão que aquele youtuber, por exemplo, levantou e eu levantar de uma forma diferente sem citá-lo, eu posso, inclusive, acabar anulando ele, porque eu vou ser maior do que ele. Então, acho que está faltando um pouquinho disso. A gente, em vez de pegar o material da esquerda, mostrar com os nossos próprios materiais o que esses caras estão fazendo. Vocês entenderam? Eu acho que isso seria uma das grandes saídas. Olha, Alexandre de Moraes está pensando em fazer isso, isso e isso. Pô, como assim? Peraí. E aí a gente produzir esse conteúdo ao invés de ficar só reagindo a conteúdo de terceiros, sacou? Sim. Mas aí tem dois dilemas aqui que eu acho que são interessantes, Rubinho, porque a gente tem uma dificuldade muito grande em termos culturais e comunicacionais de encontrar hegemonia. Eu falo muito isso nas minhas caminhadas aqui em Minas Gerais sobre a rede social. A gente só respira pela rede social. A gente não respira pela imprensa. Pela imprensa,
imprensa estatal, né? A gente não respira pelos programas de TV. A galera já fechou essa abertura. Lembra da Luciana Gimenez? O Bolsonaro foi virando Bolsonaro dentro do processo todo de empatia com a população, porque começaram as tias do Zap, que eram as tias que assistiam os programas da Luciana Gimenez, os programas da tarde, e ele começou a virar uma espécie de atração dos programas vespertinos. E a hora que perceberam que isso daí, né, tem um efeito que não é do interesse deles, as portas se fecham. Você falar que a gente... Eu estava falando, professor André, sobre o tamanho do absurdo que a gente tem. Pô, se todos os dias os professores de constitucional que estão lá na sala de aula batessem e martelassem nessa questão do Alexandre de Moraes, do Gilmar, do Toffoli, todos os dias, vocês acham que não teria uma mudança? É porque não existe isso, pessoal. É isso aí. É a gente aqui, a gente respira por aqui. E Rubinho, eu queria... E isso não é para ser tipo, encalacrada, estamos numa esquina, e ferrou, só temos isso. Não, isso que você falou, Ventura, tá certo. A gente tem que buscar sempre a proatividade. E a proatividade envolve ocupar espaço, só que ocupar espaço envolve entrar numa zona de desconforto, inclusive pessoal, profissional, de amizade, familiar, porque você está assumindo posição. E a maioria das pessoas, com relação a temas que não são diretamente ligadas à sua sobrevivência, não gostam de assumir posição. O esquerdista gosta. O cara de direita, ele prefere ficar no trabalho dele, porque o chefe ele não sabe se é petista, se é psolista, então ele tem medo de retaliação. A gente não tem grupos e redes de apoio espalhadas pelo Brasil, a gente não tem o Heritage Foundation, a gente não tem o Cato Institute, a gente só tem esses institutos e fundações vinculadas a partidos como o PL e o Novo, que não fazem nem perto do que a Fundação Perseu Abramo faz. Então a gente fica o quê? A gente fica aqui, tentando enxugar algum gelo e tentando criar mobilização de rede, mobilização em rede, e trazer um debate que é para respirar também. Por exemplo, é difícil você ver uma live que nem essa, onde a gente pressiona o Ives Gandra para pedir o impeachment do Moraes. Porque ele vai em outros lugares, mas ninguém fica enchendo o saco do cara sobre uma posição proativa. E o cara tem um poder simbólico, ele representa a classe dos juristas conservadores, mas que até agora não conseguiu se organizar para fazer um abaixo-assinado. Então, assim, eu ia fazer uma pergunta para o Rubinho, acabei até esquecendo, Rubinho. Mas tô brincando. Ô, Marco, então deixa já, enquanto você lembra da pergunta, deixa eu falar um negócio. Às vezes eu tenho falado isso e eu quero insistir nesse ponto. A direita, né, também peca nas suas prioridades. A direita, ela olha... É como se você pensasse assim, num campo de futebol, né? Então, no campo de futebol, um time. O time não tem como ter só atacante. Muitas vezes a gente pensa só no ataque. Então, precisamos ter gente no Congresso, precisamos fazer maioria no Senado, precisamos fazer não sei o quê, precisamos fazer impeachment, precisamos fazer... É verdade, tudo isso é verdade. Precisa ter atacante. E o atacante tem que saber chutar pro gol, porque o que tem de atacante na direita que chuta fora do estádio, pelo amor de Deus, quando não chuta pedra, ao invés de chutar bola, ou quando não chuta para trás e marca gol contra. Mas o ponto é que não é só atacante. Não se faz um time só de atacante. Se não parece aqueles jogos, aqui eu vou ser misógino talvez, aqueles jogos de menina, antigamente a gente falava isso, jogo de menina, que a bola vai para um lado, vai os 11 junto. Agora não, nós temos times femininos incríveis, mas só não dá para assistir, mas a gente tem. Então, 11 numa bola, todo mundo atacante, não tem como. Então precisa ter meio de campo, precisa ter defesa e tal. E isso, por exemplo, impeachment. Precisam fazer impeachment. Pô, você não tem lei, o que vale querer fazer impeachment? Impeachment é cumprir a lei. Se ninguém cumpre a lei, o que adianta fazer impeachment? Vamos atrás de dosimetria, olha aí, ou de anistia. Anistia virou dosimetria, dosimetria não virou nada. Acabaram com a dosimetria, jogaram fora, na lata do lixo, está lá parado na mão do Moraes. Então é preciso ter atacante, mas é preciso ter meio campo. O que é meio campo? É gente dentro da universidade, como você mencionou, é gente dentro da imprensa, é gente em ONG, é empresário investindo, e aí esses pontos todos ou faltam, ou a gente não olha ou não prioriza. E é necessário ter esse tipo de maturidade, porque a esquerda entendeu isso há 100 anos atrás. E dominou as universidades, as redações, as ONGs, o dinheiro circula. Aqui não.
A direita tem vergonha de dinheiro. Ai, meu Deus, eu usei dinheiro. Pô, mas você quer não usar dinheiro? Você quer não ter investimento nos seus projetos? Então a gente tem vergonha aqui. Esse é um grande problema da direita. Enquanto isso não for solucionado, a gente vai ficar aqui nesses jogos que a bola vão 11 atrás da bola, enquanto isso o outro vai tocando no meio de campo defesa e ganha sempre o jogo.